Oi pessoal, vamos começar então a nossa segunda aula do curso Ervas Sagradas. E hoje a gente ainda está trabalhando nos fundamentos que vão nos ajudar na compreensão de como a gente lida com as ervas nas aulas futuras, tá bom? A gente vai começar falando a respeito do espírito vegetal, é o tema que a gente começa a aula de hoje, tá bom? Então, na primeira parte a gente vai falar disso. Bom, eu falei para vocês sobre o sangue, falei com vocês a respeito de Jurema, falei sobre a minha experiência com a ayahuasca e falei também a respeito de como isso mudou a minha compreensão a respeito do verdadeiro valor da erva dentro do contexto espiritual. Não é apenas um contexto energético. O energético ele funciona e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O conceito, o aspecto da interferência energética que a erva causa no nosso campo, isso é uma influência. Mas a gente não pode esquecer que essa planta é um ser vivo. É um ser vivo e que ele tem um espírito. Só que é um espírito coletivo. Ou seja, vamos pensar numa roseira. Todas as roseiras que dão rosa vermelha de um determinado tipo são o mesmo ser, que nasce em diversas partes do mundo, mas é um ser só. É um só espírito daquela roseira específica. Aroeira vermelhinha. Aroeira é uma árvore. Todas as aroeiras do mundo são o mesmo espírito, o espírito da aroeira. E elas têm uma consciência, elas têm um saber. É muito difícil a gente quebrar essa ideia e pensar sobre isso, mas isso é verdade. O boiadeiro Navizzala uma vez conversou com a gente, ele falou que as plantas falam, que as plantas se comunicam e elas interagem dentro de uma mata. E depois disso, depois que ele falou isso, a gente teve acesso a um livro. Eu não sei se eu tenho ele aqui na mão. Se eu tiver, eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Que fala justamente sobre isso. Sobre um estudo, uma pesquisa, falando sobre essa interação entre as plantas. Como elas conversam. É lógico que elas não falam como a gente, mas elas emitem frequência. Elas fazem ruídos audíveis, inclusive para atrair insetos para a polinização, para afastar determinados insetos que são nocivos. Elas têm uma forma de comunicação. É um espírito vivo que faz parte de um ecossistema que é perfeito. Então esse espírito vegetal, esse espírito que reside naquela erva, ele é um espírito vivo e consciente como nós. A ayahuasca, ela fala com você. O espírito vegetal, o espírito chamado de Jurema, de ayahuasca, de madre, de como for, tem vários nomes das determinadas culturas, ela transmite conhecimento para você. Ela te mostra determinadas coisas. Ela te faz aprender. Então a nossa relação com a erva ela tem que ser muito sagrada e respeitosa. E isso vai influenciar, por exemplo, na nossa colheita. Isso vai influenciar na forma como a gente aborda essa planta para colher as suas folhas, raízes. Tem que haver um acesso, um pedido de licença, uma conversa, uma explicação, uma justificativa para você usar, porque aí ela vai ceder aquela energia dela, aquelas flores, aquelas folhas, aquelas raízes, ela vai ceder para o benefício que você precisa. Então o espírito vegetal, ele precisa ser entendido, ele precisa ser sentido. Tem pessoas que falam que conversam com as plantas e elas ficam mais bonitas. Por quê? Porque elas sentem o carinho, o amor, elas se sentem acolhidas, elas têm sentimentos. Assim como tem ervas que são mais agressivas, né? Eu vou contar aqui para vocês, uma vez a gente saiu para colher ervas por uma obrigação.
e a gente estava colhendo ervas de Exu. As ervas de Exu, são em sua maioria ervas agressivas, elas têm espinho, elas são venenosas, elas causam coceira, elas têm aquele leitinho branco venenoso que queima. Pois bem, as ervas de Exu têm essas características. Uma das ervas que a gente estava colhendo era a coroa de Cristo, que é uma erva de Exu. E naquela de colher várias ervas, a gente saía de carro, ia até o lugar que tinha, saltava, colhia e tal. Numa dessas paradas, a Daniela foi pegar a coroa de Cristo, já no automático, cortou sem pedir licença. Ela esguichou o leite na cara dela, cuspiu o leite na cara dela. Cuspiu aquele leite na cara dela. E eu falei, Dani, você pediu licença? Ela disse, não, esqueci, no automático esqueceu. Ela falou, então, pede desculpa e agradece por isso que você está retirando, por essa erva que você está retirando. Então, as plantas, elas cedem a energia para a gente, elas cedem, mas você tem que chegar nela, você tem que pedir a Go, você tem que pedir licença, você tem que explicar para ela qual é o motivo para que você vai usar aquela energia dela. E ela cede, então, tranquilamente. Tá? Mas essa abordagem, esse entendimento, ele vai amadurecer com o tempo. Mas, a princípio, vocês precisam ter esse conhecimento e começar a lidar com isso. Plantas que são submetidas a determinadas músicas crescem e florescem e dão frutos mais bonitos. Plantas que são submetidas a um outro tipo de música com qualidade menor, ou com palavras agressivas, ou com coisa, elas vão minguar, elas vão ficar diferentes, elas vão ter uma reação diferente. Então a gente sempre tem que tratar e cuidar das ervas que a gente vai usar para fins espirituais, mantendo esse pensamento de que eu estou interagindo com um espírito vivo, com um ser de dimensão vegetal. Nós temos seres de dimensão humana e seres de dimensões supra-humanas. Mas esses seres da dimensão vegetal, eles têm uma consciência. E é preciso que a gente respeite isso e possa se conectar com ele para que tire todo o proveito dessa energia. Ok? Tá entendido? Então vamos para o próximo módulo.